Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. E eu vou ler com os irmãos os versos de 7 a 21. Primeiro aos Coríntios 4, de 7 a 21. Assim nos diz a palavra do Senhor. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós nobres, e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Senhor, muito obrigado por este momento em que aqui nós nos encontramos. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem feito a tua obra em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por termos aqui entre nós os chefes de família, os pais, a quem o Senhor tem honrado, não apenas com filhos, mas com sabedoria e graça, para que haja condições, ó Deus, para que eles, exercendo o seu papel, tornem as suas famílias mais consistentes e vigorosas na fé. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que também traga agora instrução e iluminação para o nosso coração, a fim de que nestas reflexões que nós faremos e nestas lições que nós aprendemos aqui hoje, ó Pai, nós sejamos fortalecidos pelo Teu poder, pela Tua providência. Que o Senhor cuide dos nossos lares e das nossas famílias, que o Senhor cuide também, ó Deus, da Tua igreja, para que, mesmo com as dificuldades, com as lutas, mesmo com as tentações, com os desafios, nós sejamos bem-sucedidos para a glória do Senhor. E é em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós também oramos. Amém. Meus irmãos, no dia de hoje, em que culturalmente se comemora o Dia dos Pais, nós somos levados a refletir sobre as mais diversas facetas que envolve essa doce relação entre pais e filhos. E o nosso texto certamente nos leva a isso. De acordo com as Escrituras Sagradas, nós sabemos que os filhos devem honrar, respeitar e obedecer os seus pais. Enquanto que os seus pais devem amar os filhos, não provocá-los a ira, orientá-los, não é? E corrigi-los sem se exceder, sem abusar da sua autoridade. A relação entre pais e filhos, no ideal de Deus, então,
deve ser sempre uma relação de confiança, onde não falta o diálogo, a ternura e a verdade. Muitas vezes, os pais, no exercício da sua função, precisam até mesmo disciplinar os seus filhos para ensinar a eles lições preciosas que os acompanharão por toda a vida. E certamente aqueles que são mais velhos, não é, lembram, têm boas lembranças de coisas que puderam aprender, não é, por vezes com aqueles que foram usados por Deus para lhes instruir durante a infância ou durante a adolescência, durante a sua juventude. Às vezes, nós sabemos como pais, uma palavra branda é absolutamente suficiente. Outras vezes, uma atitude mais enérgica ou mais firme se faz necessária. Em todo caso, os pais crentes devem ter o temor de Deus e devem buscar na palavra do Senhor o discernimento correto para agir em cada situação. Criar os filhos e educá-los adequadamente, nós sabemos, não é fácil. Dá muito trabalho. Implica em um exercício de constante paciência. Trata-se sim de algo prazeroso, mas em alguns momentos algo que pode ser bem desgastante. Em submissão a Deus, os pais são, entretanto, muito importantes para o equilíbrio emocional e para o crescimento espiritual dos seus filhos. É algo que nós não podemos esquecer, irmãos. Há uma importância relevante em cada pai, em cada mãe, no crescimento espiritual e no equilíbrio emocional dos seus filhos. E aqui está um aspecto extremamente relevante. Os pais crentes devem estar atentos e devem contribuir para o desenvolvimento dos seus filhos em todos os aspectos. É legítimo preocupar-se em providenciar coisas como conforto, estudo para os filhos, mas é fundamental, é imprescindível que nós atentemos, sobretudo, para a vida deles com Deus e para os frutos que são decorrentes desse santo compromisso que cada crente tem que ter com o Senhor. É ensinar os filhos a amar a Deus desde pequenos. Essas eram, vamos assim dizer, algumas das preocupações do apóstolo Paulo em relação à igreja de Corinto. Mas vejam que relação interessante que nós encontramos aqui. Vejam como Paulo usa essa figura de linguagem. Veja como Paulo se refere a eles como filhos no Senhor. Ele se coloca como seu pai espiritual. E ele faz isso também quando cita Timóteo aqui. Então, eu gostaria que os irmãos observassem alguns versículos. Primeiro, os versos 14 e 15. Paulo diz assim: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Meus irmãos, vejam que declaração interessante. Quer dizer, o fato é que Paulo era o pai espiritual da igreja de Corinto, porque foi ele que Deus usou para plantar aquela igreja. Paulo foi o fundador daquela igreja, pela graça de Deus. E como todo pai cuidadoso, Paulo tinha um profundo interesse no bem-estar, no desenvolvimento dos seus filhos ali, dos seus filhos na fé, dos seus filhos espirituais. Por isso, ele faz questão de demonstrar que as coisas que ele escreveu, por mais que possam ser consideradas um tanto quanto severas ou fortes na linguagem, não tinham a intenção de envergonhar os coríntios. Porque veja, os pais devem evitar o escárnio dos seus filhos. Os pais não devem agir para expor ou para envergonhar ou constranger, principalmente publicamente, os seus filhos. Entretanto, como pais, nós bem sabemos que os filhos, por vezes, precisam de correção. Que os filhos precisam ser ensinados, instruídos. Que os filhos precisam ser repreendidos. Isso pode ser feito em particular, isso pode ser feito com cuidado, isso pode ser feito com respeito, mas isso deve ser feito. Então, não é à toa que Paulo age assim. Nenhum pai zeloso tem a pretensão de humilhar os seus filhos.
Mas o que Paulo precisava fazer aqui era admoestar os coríntios com amor. Admoestá-los como a filhos amados. É isso que ele diz. É isso que ele diz. Eu vos amo. E porque eu vos amo, eu preciso admoestá-los. E vejam vocês como isso é muito diferente do tipo de pregação, né, moderna ou pós-moderna que a gente ouve, em que os filhos não podem ser repreendidos, não podem ser disciplinados ou não podem ser admoestados de forma nenhuma, quase que de forma nenhuma. Não, irmãos, isso faz parte da boa educação. Paulo está aqui no papel de pai, visando o bem dos seus filhos, educando, instruindo e repreendendo quando necessário. A palavra preceptores, que aparece aqui, merece destaque, irmãos, porque essa é uma palavra grega da qual veio o termo pedagogo. Então, quando Paulo diz assim, ainda que vocês tivessem muitos preceptores, né? Ele fala isso no texto. Preceptores é uma palavra grega de onde veio o termo pedagogo, que nos tempos antigos era um servo cuja responsabilidade consistia em lidar com a criança, treiná-la, protegê-la, ajudá-la no aprendizado da palavra, cuidar da criança enquanto ela estivesse doente, guiá-la até que ela atingisse uma maior idade. É claro que Paulo está considerando nesse contexto os pais que acompanhavam de perto todo esse processo e que eram naturalmente mais apegados aos seus filhos do que qualquer outro mentor terceirizado. Na figura de linguagem que Paulo usa, ele está considerando os pais propriamente ditos. Embora ele use a palavra preceptores, né? De onde vem também essa ideia de alguém que é mentor, né? De alguém que é instrutor, de alguém que acompanha e que participa do processo de crescimento da criança, do indivíduo. Assim, o que Paulo está dizendo, então, irmãos, é que ainda que os coríntios tivessem muitos professores, obreiros que os auxiliaram, que os edificaram, Paulo, como apóstolo e fundador, se considera o progenitor espiritual deles. E Paulo se importava verdadeiramente com eles. Aliás, Deus colocou nas nossas vidas como crentes, pais espirituais. E os pais espirituais que Deus colocou na nossa vida, nós devemos ouvir. Nós devemos orar por eles. Nós devemos buscar os seus conselhos. Paulo se considera pai espiritual dos coríntios e ele está aqui exercendo o seu papel, cuidando, orientando, como deve ser. Mas vejam que Paulo disse isso até mesmo também como uma resposta a líderes e membros que o questionavam e que o acusavam falsamente. Esse era um dos problemas lá naquela igreja. Essa conduta de Paulo, irmãos, então nos faz pensar nas seguintes questões. Como os pais crentes devem agir em relação aos seus filhos para afirmá-los na fé? Certamente você, como crente e pai, provavelmente já fez essa pergunta, né? Já se fez essa pergunta. Como eu devo agir para afirmar o meu filho na fé? Qual é o papel dos crentes diante da recomendação dos seus pais espirituais? Porque aqui nós temos as duas ênfases, né? Os ministros sobre quem Paulo fala desde o início do capítulo. O que devem fazer os pais espirituais no lar? E também os pais espirituais, os pastores, os líderes espirituais, para educar, treinar e aperfeiçoar o rebanho de Jesus Cristo. Nós podemos dizer, irmãos, que os pais no ambiente doméstico e o líder cristão no ambiente eclesiástico precisam fazer três coisas em relação às ovelhas e aos seus filhos. Aliás, destacando aqui que os pais cristãos são pastores nas suas famílias. Esse é o princípio bíblico. O que é que nós devemos fazer em relação às ovelhas que Deus confiou às nossas mãos? Primeiro, repreender com amor.
Então, nós temos aqui um bom exemplo disso. Repreender com amor. No versículo 14, que nós já mencionamos, Paulo revela que o seu objetivo maior era admoestar os coríntios como a filhos amados. E nos versos que deram início à nossa leitura, observem que as palavras de Paulo denotam uma séria repreensão. Nós podemos observar aqui, do final do verso 6 e também aí nos versos 7 e 8. Olha o que é que ele diz. E vejam como suas palavras são fortes, de fato. A fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. O problema central que Paulo desejava corrigir em Corinto, nesses primeiros capítulos, irmãos, era o problema da divisão, das facções, do partidarismo que se enraizou naquela comunidade. Isso se explica certamente por causa de um pecado comum, um pecado que nós conhecemos, contra o qual certamente nós lutamos, um pecado pernicioso chamado arrogância. Arrogância. Por isso a advertência de Paulo é elaborada com verbos como ensoberbecer ou vangloriar. Porque existe uma tendência no coração humano de ensoberbecer-se, de se vangloriar. O homem fabrica ídolos no seu coração e se vê como superior aos seus irmãos, no caso dos crentes. Todos os pais, vamos pensar aqui em um exemplo muito comum. Todos os pais que têm mais de um filho já talvez observaram o procedimento das crianças. É possível até que você não tenha filhos, mas que você já possa ter constatado qual é o procedimento das crianças quando elas estão próximas, quando elas estão interagindo, quando elas estão brincando. Talvez até em alguns desses momentos você já teve que interferir em situações para equilibrar alguma situação, porque as crianças simplesmente se mostram egoístas. Em várias circunstâncias, elas se mostram egoístas. Elas disputam a atenção dos seus pais. E se você começa a dar mais atenção a uma delas, a outra já começa a reagir, como que a protestar pela atenção dos pais. Elas discutem pelo brinquedo novo. Uma puxa o brinquedo da outra. E a outra fica inconformada e revida de alguma forma. Às vezes elas até podem se agredir levemente, né? São crianças, mas tentando prevalecer uma sobre a outra, tentando impor a vontade de uma sobre a outra. Nessas horas, meus irmãos, os pais devem ter sabedoria para impor princípios. Porque pode ser que se trate de uma inocente brincadeira ou de um momento muito cotidiano, mas são as oportunidades que nós temos e que nós não podemos perder de ensinar princípios. Princípios sólidos e preciosos do que é servir a Deus, do que é não ser egoísta, do que é amar o semelhante, do que é viver em sociedade. São esses momentos que podem fazer a diferença. Muitas vezes os pais devem chamar os seus filhos à parte, principalmente se eles já forem mais crescidos, e indagar-lhes acerca das suas atitudes, na tentativa de extrair deles os motivos que os levaram àquelas práticas reprováveis. Mas sabe qual é o ponto aqui de Paulo? É que às vezes os crentes agem exatamente assim. Então, quando nós descrevemos a ação das crianças, nós não podemos descrever a ação das crianças e achar que nós estamos assim completamente alheios e somos diferentes e estamos distantes dessas atitudes, porque muitas vezes são essas atitudes que nós praticamos. Nós queremos a atenção e procuramos chamar a atenção para nós.
disputamos a atenção dos outros, não é? Queremos prevalecer sobre os outros com narrativas ou versões exageradas de algum fato que nós contamos. Muitas vezes, algumas discussões ou debates ou intrigas, elas saem do controle. E aí, nessas horas, são os pais espirituais que vão ter que entrar em ação. Exatamente como os pais de família devem fazer em suas casas. Para pôr ordem nas coisas. É exatamente isso que Paulo faz aqui. Os coríntios estão lá brigando feito crianças. Os coríntios estão lá agindo de uma forma inadequada. Paulo precisa ajudá-los, resolver. E ele age com amor. Ele age com firmeza. Ele age como um pai zeloso, que quer o bem dos seus filhos. Então, irmãos, aqui no verso 7, é como se Paulo estivesse levando os seus filhos coríntios para o canto, à parte. E ele faz 3 perguntas reveladoras. A primeira é: pois quem é que te faz sobressair? Ou seja, quem foi que te ofereceu essa posição de superioridade sobre os outros? Por que vocês se acham superiores? É isso que ele está perguntando. Por que entre vocês há pessoas que pensam que são diferentes e melhores do que os seus irmãos? Meus irmãos, nós nos iludimos ao pensar que nós estamos em uma condição espiritual mais elevada ou que nos dá o direito de reivindicar projeção e destaque em relação aos demais crentes. Nós nos iludimos com isso algumas vezes. A Bíblia está aqui para dizer que nós somos irmãos. E que não há nada em nós mesmos que nos faça sobressair ou que nos dê o direito de tripudiar dos outros, como se nós tivéssemos méritos diante de Deus. Como se nós merecêssemos mais da parte de Deus. A segunda pergunta mostra isso. Olha só. E que tens tu que não tenhas recebido? Presta atenção nessa pergunta. O que é que você tem que não foi te dado por Deus? É isso que Paulo está perguntando. O que é que você tem que você conseguiu por você mesmo? Sozinho. Há alguma coisa? Irmãos, não há espaço para soberba entre nós. Porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós realizamos na igreja e na vida é pela graça. É pela graça. A salvação vem de Deus, a fé vem de Deus. O que há de mais importante no mundo, nós recebemos da parte de Deus. Mas até mesmo as coisas que são secundárias ou acessórias, os bens materiais, vêm de Deus. A inteligência, a capacidade, vem de Deus. Os dons, que era um tema de conflito ali em Corinto, também vem de Deus. É Deus quem dá. Então, qual é a razão para a arrogância? Essa é a pergunta de Paulo. Por que soberba? Se tudo o que nós temos, nós recebemos. Não desenvolvemos nada, não conquistamos nada por nossas próprias forças. Tudo que nós temos, Deus nos deu. Deus nos deu. A terceira pergunta, olha só. E se o recebestes, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Vejam essas palavras aqui, recebeste, recebido. São verbos que estão no passivo, não é? Quer dizer, nos mostra que tudo que nós temos foi doado como um presente de Deus, para que nós usemos. Então, quando os pais presenteiam os seus filhos, vamos pensar nisso. Quando os pais dão presentes para os seus filhos de alguma forma, os filhos geralmente ficam como? No início. Você deu um presente novo. Como é que os filhos ficam? Eles ficam animados.
Eles festejam, eles começam imediatamente a brincar com aquele brinquedo novo. E esquecem dos outros, inclusive. Não é? Depois, pode ser que eles comecem a fazer mau uso do presente que receberam e aos poucos eles se esquecem que aquilo que eles receberam veio do esforço dos seus pais. E então, ao invés de honrar os seus pais, ao invés de serem gratos aos seus pais, eles passam a agir como se não devessem satisfação alguma de como usam aquele presente. Passam a agir como se eles tivessem adquirido aquilo sozinhos. Ou como se aquilo lhe pertencesse desde sempre. O que gera também desgosto, desprazer nos pais. Não é verdade? Pense nos investimentos que você faz na vida dos seus filhos. De repente, os filhos crescem e aí por alguma razão eles esquecem que tudo que eles são, ou sei lá, o que eles receberam, onde eles estudaram, a cultura que eles tiveram, etc e tal, eles receberam dos pais. Mas parece que conseguiram sozinhos, né? Ok, eles têm lá, eles merecem um reconhecimento pelos seus esforços, no exemplo que eu dei, mas eles não devem deixar de honrar os esforços que os seus pais fizeram. Jamais. Eles devem ter gratidão no coração. Eles devem ter humildade e não soberba. Como se eles fossem responsáveis por todo o sucesso de sua caminhada. Irmãos, nós devemos fazer uso daquilo que nós recebemos das mãos de Deus com gratidão em nosso coração, com humildade e não com a postura altiva, como se tudo pertencesse a nós naturalmente. Esse comportamento, no caso dos coríntios, era tão flagrante que Paulo usa de uma ironia severa no verso 8. Ele dá claramente a entender que muitos daqueles irmãos estavam desprezando os apóstolos e os ministros de Deus, como Paulo e, aqui também no caso, Apolo. Ele diz de forma sarcástica, olha só, vocês não precisam de nós, vocês já estão ricos, vocês já estão fartos, vocês já reinam sem nós, não é? Então, imagine, é como se o pai estivesse dizendo para o seu filho, olha, você não precisa de mim, pelo que eu estou vendo, você já consegue se virar sozinho, né? Mas é assim que agem as pessoas autossuficientes, como se elas não precisassem de ninguém. Mas o fato é que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos de conselhos, nós precisamos de amigos, nós precisamos da igreja, nós precisamos de irmãos, nós precisamos dos nossos líderes espirituais. Por isso, Paulo, ainda que com amor, os repreende com veemência, como às vezes tem que fazer um pai espiritual. E como às vezes tem que fazer um pai na sua própria casa. Em segundo lugar, um pai espiritual, um pai crente, temente a Deus, deve ensinar com o seu exemplo. Esse é outro aspecto. Ensinar com o seu próprio exemplo. Irmãos, todos os pais sabem que os nossos filhos aprendem com o exemplo que nós damos. E isso é fato, não tem como negar, é inegável. Biblicamente nós vemos também isto. As palavras que nós transmitimos certamente são muito importantes, mas se elas não vierem acompanhadas de um exemplo digno, elas terão o efeito de uma sopa. Você pode ensinar com as suas palavras, deve, mas ensine com o seu exemplo também. Quando nós ensinamos aos filhos coisas que nós não cuidamos em praticar, esses ensinamentos até podem produzir antipatia, resistência e indignação dos filhos. Os filhos podem, nessa situação, reconhecer hipocrisia e ficar revoltados. O exemplo pessoal, a vida com Deus pessoal,
É algo extremamente relevante. Porque nós, os nossos filhos no caso, eles precisam de referenciais a seguir. Muito embora o nosso maior referencial, de quem nós jamais podemos tirar os olhos, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque os homens são falhos mesmo. Então assim, ainda que eu esteja dizendo isso, vale a ressalva. Olhemos sempre para Jesus Cristo e acima de tudo para Jesus Cristo. Porque homens são falhos. Sempre são, sempre foram, sempre serão. Olhemos para Cristo. Mas quando Paulo se dirige aos coríntios, tratando a eles como a filhos amados, Paulo tem a consciência tranquila de alguém que faz jus ao que ensina. Então, quando você faz jus ao que você ensina, você tem a consciência tranquila. Paulo mostra isso. Os coríntios podem até estar procedendo errado, mas não é porque eu não ensinei e não é porque eu não dei o exemplo. Disso eles não podem me acusar. Essa é a confiança que Paulo tem no seu coração. É possível que você imagine, eu não tenho controle absoluto sobre a vida do meu filho ou o que vai acontecer com a vida dele. Sim, mas você tem sobre a sua própria. E você pode dar o exemplo de como um cristão deve ser e deve se comportar. E fazer o que tiver ao seu alcance para que os seus filhos realmente aprendam. Então, meus irmãos, Paulo pode reivindicar que os seus destinatários observem o exemplo dele e verifiquem a forma como ele tem procedido diante de Deus e dos homens. A reflexão aqui, será que você poderia dizer ao seu filho: meu filho, observe o exemplo que eu dou? Observe o exemplo que o seu pai lhe dá. Você seria um exemplo para ser seguido pelos seus irmãos na fé? Pensem. Você pode até ser muito jovem, mas você provavelmente é mais velho do que alguém aqui. Será que os jovens podem dizer para os adolescentes, para as crianças, que são um exemplo para que eles sigam? Será que os homens maduros, as mulheres casadas, os irmãos, poderão dizer: eu sou um exemplo, um referencial para as minhas irmãs, para os meus irmãos na fé, no casamento, na vida cristã? Será que os mais velhos, os idosos, podem também dizer para gerações, anteriores, ou posteriores, melhor, os irmãos que vêm logo na sequência: eu sou um exemplo, um referencial? E vejam, isso tem que ser feito com muito cuidado, para que também não sejamos arrogantes diante disso. Não é? Mas vejam como Paulo age aqui, irmãos. Ele vai dizer no verso 16, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Então, se Paulo não se visse como um bom exemplo, ele não poderia dizer para os coríntios: eu admoesto vocês a que imitem a mim. Algo que, aliás, ele volta a repetir lá no versículo 1 do capítulo 11 da carta aos coríntios. Ele diz lá: sede meus imitadores, só que ele acrescenta: como também eu sou de Cristo. Então, como eu imito a Cristo, eu sirvo de exemplo para os meus irmãos me imitarem. Eu só sou o referencial para os meus irmãos na medida em que eu estou próximo de Jesus e imito a Jesus e tenho esse compromisso. Meus irmãos, isso quer dizer que Paulo tinha inteira confiança de que, se os seus irmãos o imitassem em suas obras, eles estariam imitando a Jesus, uma vez que era precisamente isso que Paulo buscava fazer. Isso tem a ver, então, com testemunho pessoal, isso tem a ver com convicções de fé, isso tem a ver com o amor à obra de Deus, isso tem a ver com o desejo ardente que Paulo tinha de fazer Jesus ser conhecido e ser adorado em todos os lugares, mesmo que ele tivesse que enfrentar muitas dificuldades para tanto. Vejam o relato dele no verso 9, do verso 9 ao verso 13,
Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. O tom de Paulo é bastante irônico, mas ele está falando aqui de algo muito sério. O que as pessoas comuns buscam, o que os filósofos gregos buscavam, o que os falsos apóstolos de hoje também buscam, é justamente o oposto daquilo que os apóstolos verdadeiros tiveram. Diferente do que muita gente mal informada pensa, o ministério dos apóstolos foi um ministério bastante difícil. Bastante difícil. Abençoado. Abençoado, sim. Mas um ministério muito árduo em vários aspectos. Assim como a tarefa dos pais. Assim como ser pai. É uma bênção. Mas é trabalhoso, é difícil. A gente olha para os apóstolos, muitos olham para os apóstolos. Olha, irmãos, não foi um ministério assim apenas de curas, sabe? E milagres. E as suas mensagens não eram essas mensagens triunfalistas, vazias, tais como os apóstolos de hoje pregam. O que nós vemos é o apóstolo Paulo dizendo: parece que Deus nos colocou em último lugar. Aí você diz: não, não é possível. Né? Você fica imaginando aqueles homens fazendo tantas coisas impressionantes. E Paulo está dizendo: parece que Deus nos colocou em último lugar. O mundo assiste ao nosso infortúnio como se fosse um espetáculo. A palavra grega para espetáculo aqui é de onde vem a nossa palavra teatro. Olha que interessante. Ou seja, é como se o mundo ficasse assistindo o opróbrio dos crentes ali, né? As nossas lutas, as nossas dores, e ficasse se deleitando com as dores dos cristãos. E aqui, no caso dos apóstolos, é como se estivessem mesmo acompanhando uma peça teatral de enorme relevância ali. Eles estão se deleitando e estão aplaudindo tudo que os cristãos estão sofrendo. O mundo assiste aos apóstolos, Paulo está dizendo, e vê, né, o que eles estão passando, e aplaudem e assim classificam aquilo como se fosse um grande espetáculo. Nós somos escórias do mundo. O que Paulo está dizendo, na verdade, irmãos, olha, as pessoas nos chamam de loucos, elas nos desprezam, elas nos tratam como se fôssemos lixo. Por causa desse nosso ministério, e a gente vê isso em Paulo, né? Já passamos fome, sede, já recebemos bofetões, perseguições, calúnias. Então alguém tem que dizer para os apóstolos de hoje, para os seus seguidores, que isso aí é uma cópia muito mal feita do ofício original. Se a teologia da prosperidade fosse verdadeira, os apóstolos provavelmente nem seriam considerados crentes pelos falsos pregadores. Porque que tipo de crente, para os teólogos da prosperidade, que tipo de crente é esse que vive padecendo o tempo todo tantas provações? Aliás, todos os apóstolos genuínos, pais espirituais que eram da igreja, à exceção do apóstolo João, todos eles foram mortos, foram martirizados. Eram homens comuns, mas o seu ofício era especial e cumpriu o propósito. Mas vejam também que Paulo aqui não chama a atenção apenas para o sofrimento em si que eles enfrentavam, mas para o comportamento que eles assumiam diante daquelas situações. Ele diz assim: sabem o que é que nós fazemos quando somos injuriados? Presta atenção nisso, isso aqui é importante. Paulo diz: sabe o que é que nós fazemos quando nós somos injuriados? Nós bendizemos. Olhem o exemplo de vida. Eu sou injuriado e o que é que eu faço? Eu bendigo. Já pensou se um pai ou se um marido
cristão tomasse isso aqui, agisse assim de fato, quando eu sou injuriado, eu bendigo. Eu certamente diria que seria um grande exemplo de fé, né? Marcante na vida dos filhos. Eu vi o meu pai ser atacado, e sabe o que é que ele fez? Ele orou por quem o atacou. Aí Paulo diz assim, ó, sabem o que é que nós fazemos quando nós somos perseguidos? Nós suportamos. Suportamos. Não ficamos murmurando como se a nossa dor fosse a maior de todas, ou como se Deus estivesse sendo injusto conosco. Sabem o que é que nós fazemos quando somos caluniados? Paulo diz, quando somos caluniados, nós procuramos, sabe o quê? Revidar. Procuramos conciliação. Essas são as atitudes dos apóstolos, irmãos. De Paulo. Deve ser a atitude nossa como cristãos. É o exemplo que nos foi deixado e que nós devemos deixar para outros. Um crente temente a Deus, um pai de família crente temente a Deus, um pai espiritual, um líder na igreja. Todos nós precisamos ensinar com o nosso próprio exemplo. Mas a última das providências que um pai do lar e um pai espiritual deve tomar é se fazer presente na vida dos filhos. Esse é o meu último ponto. Se fazer presente na vida dos filhos. Irmãos, todos nós, todos sabem a diferença que faz isso, né? Ter um pai presente, ter um pai dedicado. Todos sabem do valor que há para um filho sentir que o seu pai está próximo ou que ele pode contar com o seu pai em algum momento de necessidade. Nesses tempos em que as famílias têm sido contaminadas com tantos valores corrosivos, né, desse mundo tenebroso, não é de assustar que pais e filhos, em muitas situações, parecem ser às vezes estranhos no mesmo lar. Os filhos estão quase que todo o tempo envolvidos com tantas coisas, ou os pais estão trabalhando envolvidos com tantas coisas, ou dentro de casa os adolescentes estão o tempo todo usando tecnologia, estão com celular, estão no WhatsApp, e parece que há um distanciamento entre as pessoas, entre as famílias, extremamente prejudicial. E outro dia eu me lembrei, né? Guardei comigo isto, né? Quando um pastor mais velho que palestrava em certa situação foi perguntado acerca de questões familiares, e ele tem um ministério bastante profícuo, bastante rico, né? E ele foi perguntado sobre o seu papel como pai, sobre se ele mudaria algo na criação dos seus filhos. E a resposta que ele deu foi a seguinte: olha, se eu pudesse voltar atrás, eu tentaria fazer com que os meus filhos estivessem mais perto de mim. Ele revelou nas entrelinhas que havia um certo distanciamento enquanto seus filhos cresciam diante dele. E aí a lógica que ele usou ali foi: eu teria criado os meus filhos mais perto de mim. É prudente e é sábio aquele pai que busca meios de se aproximar dos seus filhos, de ganhar a simpatia deles, o coração deles, a fim de que os seus filhos não se percam e venham a sofrer. Nós não estamos falando, irmãos, daqueles pais que fabricam filhos mimados que depois viram adultos mimados. É justamente o contrário. Nós estamos falando de pais conscientes, responsáveis, que estão interessados em investir na vida dos seus filhos para que eles cresçam e se tornem homens maduros. Essa é a imagem que eu tenho de Paulo aqui, escrevendo para os coríntios. Na verdade, os coríntios eram mimados, né? Agiam de forma egoísta, mimada. Paulo está corrigindo e dizendo: vocês têm que ter maturidade, vocês têm que agir como adultos. É esse o alvo dele.
Depois de repreender, então, aqueles irmãos, ensinar pelo seu próprio exemplo, e falar que ele se considerava o pai espiritual deles, nos versos 14 e 15, Paulo agora vai dizer no verso 17, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Olha a pergunta no final, que preferis? Irei a vós outros com vara, ou com espírito de mansidão, com espírito de amor e de mansidão, né? Vejam que no afã de fortalecer os coríntios, Paulo toma duas providências que vão na mesma direção e que são medidas complementares. Primeiro, ele decide enviar um representante. Depois, ele promete que pessoalmente vai visitá-los em breve, com a permissão de Deus. O representante em questão é Timóteo. E como é que Paulo se refere a Timóteo? Ele fala que Timóteo também é um filho amado. O que é bem interessante, não é, irmãos? Porque Paulo já havia se referido assim à própria igreja de Corinto. Irmãos de Corinto, eu vos considero como filhos amados. Agora ele diz, eu vou enviar Timóteo, que é meu filho amado, até vocês. Então o tratamento é paterno, o tratamento é afetivo mesmo. Quer dizer, Paulo tem uma preocupação pessoal, relacional com aqueles irmãos. O que vem com a convivência, não é, queridos? Quando nós convivemos e quando nós enfrentamos nossas próprias lutas e nos ajudamos e nos aconselhamos e nos instruímos, nós acabamos nos afeiçoando uns dos outros e o tratamento entre nós é um tratamento de família. Nós nos vemos assim, não é? Como irmãos, de fato, como pessoas próximas, como pais. Então Paulo fala de Timóteo dessa forma. Era como um pai que ele também via Timóteo, que era um jovem pastor que Paulo treinou e que em outro momento lhe prestou serviços e demonstrou lealdade. Timóteo era um homem fiel a Deus. A missão dele em Corinto fica clara no verso 17. Ele deveria lembrar aqueles irmãos acerca do evangelho de Cristo que Paulo pregou e por meio do qual os coríntios foram gerados na fé. Eu fico imaginando Paulo chamando Timóteo e dizendo para ele, Timóteo, eu vou precisar te enviar até Corinto. Aquela foi uma igreja erguida através do meu trabalho. Eu passei algum tempo lá com eles, ensinando a palavra. Mas agora, nesse momento, eles estão precisando de alguém que esteja próximo. Que vá até lá, que me represente. E que diga para eles o que é que eles devem fazer. Vá até lá, Timóteo, e refresque a memória dos irmãos. Faça-os lembrar das coisas que eu ensinei. Os meus caminhos em Cristo Jesus. Como, aliás, eu faço em todas as igrejas. Seria mais ou menos essa a tônica do diálogo. É realmente impressionante, irmãos, como a gente aprende as coisas e esquece rápido, não é? E algo que a gente percebe rapidinho como pais, é que a gente tem que ser repetitivo no ensino. Não adianta dizer, eu já falei uma vez. Você sabe que você vai ter que falar algumas vezes vai trazer aquela mesma lição muitas vezes ao longo da vida e do crescimento e da estabilidade emocional, da maturidade dos seus filhos. Isso é fato. Porque para a gente inculcar as coisas, para que as pessoas aprendam as coisas, introjetem as coisas, a gente precisa ser enfático e repetitivo. Tinha um professor no seminário que ele dizia sempre isso, ele tinha um bordão assim, e ele falava a repetição é didática. A repetição é didática. Porque muitas vezes ele ia falar na sala de aula coisas que ele já tinha falado antes. E ele dizia para nós, eu já falei isso, mas a repetição é didática. E é mesmo. É mesmo. Porque a gente aprende as coisas e esquece, às vezes, muito rapidamente. E é necessário que alguém, então, nos fique relembrando o tempo todo daquilo que nunca deveria ter saído do nosso coração. Porque as coisas que realmente nos marcam, irmãos, as coisas que realmente nós passamos a praticar, as coisas que nós nos preocupamos de passar adiante, transmitindo aos outros, são coisas
das quais não devemos nos esquecer, né? E a partir do verso 18, Paulo destaca a sua visita aos irmãos, que já vinha sendo planejada e que deveria ocorrer não muito tempo depois da visita de Timóteo. Então, ao fazer isso, Paulo dá a entender que as pessoas soberbas que se aproveitavam ali da sua ausência para lhe lançar acusações infundadas, estarão logo, logo na presença dele, né? Então, é como se Paulo dissesse: eu quero conhecer, eu quero ver com os meus próprios olhos, eu quero estar junto aí de vocês, para entender o poder da palavra e o poder da influência que esses homens estão exercendo na igreja. Eu estou chegando, me aguardem. Eu vou enviar Timóteo, Timóteo vai preparar o caminho e daqui a pouco eu chego aí. E aí eu quero olhar vocês nos olhos. Eu quero estar próximos de vocês. Eu quero encarar os homens que estão me afrontando nas minhas costas. E aí vejam vocês, irmãos, a pergunta no final. E aí? Vocês querem que eu vá aí com vara? Ou vocês querem que eu vá com espírito de mansidão? A palavra é forte, né? Mas Paulo está... Veja, a linguagem é de um pai, não é? A linguagem é de um pai. É como se ele estivesse dizendo: vocês, meus filhos, vocês é que vão escolher. Vocês querem que eu vá aí como? Com a vara da disciplina? Ou vocês querem que eu vá com tudo resolvido e vocês já vão entender o recado e já vão praticar o que tem que praticar e fazer o que tem que fazer? Vara na Bíblia nós sabemos que é sinônimo de disciplina, né? Então por isso que eu apliquei aqui já. Como é que eu vou? Olha, parece... Sabe aquela cena, né? Comum. Então, de repente, o pai, que às vezes é uma voz mais firme na família, né? Se ausenta de casa, vai trabalhar, vai cumprir, vai fazer alguma coisa, cumprir suas responsabilidades, vai trabalhar para prover o lar, enfim. E aí os filhos começam a perturbar, começam a criar problemas, começam a desobedecer, e as mães estão lá, né? Tentando fazer as crianças obedecerem. E talvez, em muitos casos, o que funciona é quando as mães dizem assim: olha, seu pai vai chegar mais tarde, né? E aí você vai se entender com ele. Isso acontecia muito também, e, enfim, né? É uma cena que nos faz refletir. O que é que acontece? Muitas vezes é aí que as crianças começam a corrigir suas atitudes, né? Porque elas sabem que dali a pouco elas vão encarar o pai. Quando o pai chegar e procurar saber quem foi que obedeceu, quem foi que não fez o que devia, eu vou ter que encarar o pai. Então, é melhor se corrigir e obedecer antes, não é assim? É isso que Paulo está fazendo. Eu vou enviar o representante, Timóteo. Timóteo vai lá e vai dizer para vocês: olha, o pai está vindo aí. Então é bom se comportar logo, para ele não chegar aqui com a vara. E para que vocês possam sorrir, se alegrar juntos. Eu tenho certeza que o que mais agrada o coração de Paulo, o que mais agradaria o coração de Paulo aqui, e também os nossos corações como pais, né? É ver os filhos andando retamente nos caminhos do Senhor. É poder tratá-los com ternura, né? É isso que todo pai quer com os seus filhos. Que eles andem firmes nos caminhos de Deus. Ao invés de lhes dar qualquer castigo, que talvez é necessário também para correção, que os pais possam desfrutar com seus filhos de momentos agradáveis em que o amor, a alegria, a paz se exalem por todo o ambiente. Assim, meus irmãos, a vocês que exercem liderança na igreja e na família, a vocês que se preocupam em educar os seus filhos e ajudar os seus irmãos no serviço do Senhor, a vocês que aconselham, que pastoreiam, que querem ensinar algo, lembrem-se de que nós precisamos ensinar com o nosso próprio exemplo. Aprendamos a repreender com amor.
Demonstremos interesse nos nossos irmãos, nos aproximemos mais deles, porque essa é a melhor forma de influenciá-los. Vocês têm diante de vocês pais, talvez, alguns de vocês têm pais na família, ou têm pais espirituais que Deus colocou em suas vidas. Não os desprezem, não sejam desrespeitosos nem rebeldes, não tenham ouvidos surdos, ouçam o que eles têm a dizer. Procurem vocês mesmos aqueles que têm autoridade no lar e na palavra, aqueles que têm experiência na vida e vida cristã, para lhes transmitir os ensinamentos que os farão sábios. Ok? Deus abençoe a cada pai, Deus abençoe a cada família, que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração.